O que muita gente chama de intuição, às vezes é só o sistema de alarme que aprendeu a disparar cedo demais. Imagina uma criança que cresceu em uma casa onde nunca dá para saber como o pai ou a mãe vai chegar. Em alguns dias, por exemplo, o pai chega tranquilo. Em outros, ele chega batendo a porta, pisando firme no chão, falando alto, chega acelerando o carro, mudando o clima da casa inteira em segundos. E essa criança, ela aprende, sem perceber, a prestar atenção em tudo, no barulho dos passos, na forma como ele abre a porta, na expressão do rosto dele quando ele chega na sala. E isso não é exagero. É um sistema de detecção de perigo sendo treinado, e sendo treinado bem. Existe um neurocientista que ele se chama Stephen Porges, acho que é isso. Ele descreve um processo que ele chama de neurocepção. Eu vou explicar o que é. É quando o sistema nervoso ele faz uma varredura constante e inconsciente do ambiente. E quando o sistema nervoso faz isso, ele capta microexpressões, variação de tom de voz, mudança de postura, muito antes de qualquer pensamento consciente se formar. Só que em uma infância marcada por imprevisibilidade, esse sistema ele aprende a ficar extremamente sensível, porque identificar o perigo alguns segundos antes literalmente aumentava as chances de se proteger. O problema é que esse sistema ele não vem com uma data de validade. E aí, 20 anos depois, essa criança, ela entra em um relacionamento saudável. E aí, o parceiro, por exemplo, em um dia normal, ele demora um pouco mais para responder uma mensagem. E objetivamente, só aconteceu isso. Só aconteceu uma demora. Mas para o sistema nervoso que foi treinado a associar mudança de comportamento com perigo, aquela demora ali, ela não parece só uma demora, ela parece um sinal. Carl Friston, ele chama isso de processamento preditivo, que é o hábito que o nosso cérebro tem de antecipar o que vai acontecer e seguir preenchendo qualquer lacuna de informação com hipóteses, mesmo sem nenhum dado que confirme essas hipóteses. Agora, junta isso com a neurocepção treinada em um ambiente instável. E o resultado é uma mente que interpreta silêncio como a confirmação de um problema que, até aquele momento, só existe como uma possibilidade. E existe um outro pesquisador, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele fala sobre os modelos internos que a criança constrói sobre como as pessoas próximas a ela costumam agir. Só que esses modelos, eles seguem moldando as relações na vida adulta. E muitas vezes, sem a pessoa perceber que ela está reagindo a um roteiro antigo e não a uma situação presente. O que nenhuma dessas teorias resolve sozinha é como reconhecer, no momento exato, se aquele alarme específico ele é um sinal real ou ele é um eco de um padrão antigo. E é exatamente esse reconhecimento que exige olhar para o caso de forma individual. Eu recebi uma mensagem de alguém dizendo que foi chamada de difícil de lidar dentro do relacionamento. E só depois de entender esse mecanismo, ela percebeu que ela não era difícil, mas que ela estava só repetindo esse mesmo sistema de alerta que ela aprendeu a repetir lá na infância. Mas existe uma diferença enorme entre notar um sinal real de mudança e reagir a um alarme antigo que nem pertence àquela relação. E a única forma de aprender a diferenciar os dois é você observar o padrão ao longo do tempo e não reagir a cada episódio isolado como se aquilo ali fosse uma prova definida de que tem alguma coisa. E a próxima vez que a sua mente ela tentar
começar a montar uma história inteira em cima de uma demora ou de um silêncio, vale você se perguntar o seguinte: o que eu realmente sei agora? E o que eu apenas estou imaginando? Talvez o objetivo aqui não seja você aprender a desligar esse sistema de alerta, porque ele não é de todo ruim. Talvez seja sobre você aprender a perguntar, antes de qualquer conclusão, se aquilo que você está sentindo é sobre o que está acontecendo agora ou se é sobre algo que aconteceu há muito tempo, em outro lugar, com outra pessoa. Enfim, é isso.